eu tenho pretensões de publicar em livro, tenho uma editora interessada, e para publicar em livro, eu tenho sim que escrever um capítulo do que é o dia D. Por quê? Porque o público leigo não é obrigado a saber. Aí sim. Porque aí a comunicação é com outro público, né? História pública, né? E aí, falando, eu sei, amanhã eles vão estar lá no Vilela, viu, galera? Lá no Grande Vilela. Salve, Vilela. Tamo junto, cara. Beijos, Vilela. Eu falo com o Vilela quase todo dia, amigão aí. Gente boa demais. E vocês vão lá falar especificamente da Segunda Guerra, né? Isso. A minha questão da Segunda Guerra é o seguinte, cara. Posso falar a maior besteira da humanidade Imagina, agora. meu mano. Mas estamos com as pessoas certas. Não, exatamente, é isso mesmo. Ela foi um marco, eu tô falando do ponto de vista da ciência da história. Uhum. Ela é considerada um grande marco, assim, tipo, antes da Segunda Guerra, se estudava tanto sobre a Primeira Guerra, por exemplo? Não, a Primeira Guerra foi um marco gigantesco. Não, foi um marco da humanidade. Sim. Isso aí, beleza. Isso definitivamente. O que eu quero saber é o seguinte, antes da Segunda Guerra, tinha muita gente estudando o que aconteceu na Primeira Guerra? Sim. Ou depois da Segunda Guerra veio muito mais estudos sobre o que foi a Segunda Guerra? Não. A Segunda Guerra é maior. Ponto. Tanto porque não é nada absurdo interpretá-la como uma continuação da primeira. Sim. Tanto que a gente chama de segunda, não é à toa. Não é à toa. Tem historiadores que até que chama uma coisa só. Tem historiador Eric Hobsbawm, por exemplo, gosta de falar de uma grande guerra de 30 anos. Isso, é uma guerra só. E faz todo sentido, porque os personagens são meio que os mesmos, não é exatamente os mesmos, mas meio que os mesmos. Elas têm... A segunda só aconteceu porque a primeira aconteceu. A gente consegue traçar uma linha factual muito clara. Se não fosse a primeira, não teria a segunda. Eu não gosto dessa classificação, eu não uso. Mas ela existe. Uma guerra só, né? Eu não gosto, tem meus motivos pra tal. Mas é uma interpretação válida. É aquilo que a gente falou. Tem o fato e tem a interpretação. Qual é o fato? Tivemos 2 guerras mundiais em que a segunda é derivada da primeira. Isso. Agora, dá pra dizer que foi tudo uma grande guerra com um intervalinho ali? Como é que... porque a gente estuda, por exemplo, quando a gente estuda sobre Guerra do Peloponeso, Guerras Púnicas, a gente tá falando de guerras com Guerra dos 100 anos. Tiveram vários momentos de trégua. Sabe? Então, meio que a interpretação... Que a gente acaba que não separa e põe tudo numa coisa só. Justamente. Então, assim, essa análise sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ser uma guerra só é justamente essa. Tipo assim, não, teve um período de trégua, praticamente, que a Alemanha estava segurando um pouco ali a onda, que o Japão estava começando a querer dominar a Ásia, né? Tem essa análise válida e tudo mais, mas tem gente, o Wix aí, ó, mostrou que não gostou, não. Então, ele já não concorda muito com essa questão. Mas o que eu tô falando é do ponto de vista... Não, beleza. Você tá falando da literatura, né? Eu entendi a tua pergunta. Eu não sei se é na questão que ele tá falando, na questão de que a gente sempre fala, né? Que é uma questão de a gente conhecer a história para não repeti-la. Mas nem é isso, não. Não, eu entendi. Eu queria saber se a Primeira Guerra Mundial já era bastante estudada antes de vir a Segunda, né? Isso aí. Olha, eu não Ou sou... a Segunda marcou de certa forma, porque, tudo bem, a Primeira deve ter tido lá os seus pontos, mas a Segunda teve Dia D, Midway, sei lá, a Stalingrado, bomba atômica, sim. E tudo isso foi ajudando a construir um negócio... Olha, eu posso te dizer... Tipo, vários mitos seriam, eu posso te dizer que a literatura da Primeira Guerra Mundial, durante muito tempo, foi bem maior que a da Segunda. Eu só não sei se dizer por quanto tempo isso durou. Agora, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte. No intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a historiografia, para quem está assistindo, historiografia é a escrita da história. Sim. A historiografia era um pouco diferente do que ela vem a ser depois. Porque novas vertentes foram surgindo, novas interpretações e tal. Então, a produção intelectual aumentou muito depois da Segunda Guerra. Então, é difícil que ela não supere o que vem antes, porque muito mais gente estudando, muito mais gente... Né, até tecnologia da época, até tecnologia da época. Você tinha equipamentos melhores filmando. Agora, eu te digo o seguinte. Para o público geral, as interpretações em torno da Primeira Guerra Mundial, elas costumavam vir muito mais da literatura do que da pesquisa acadêmica. Porque, assim, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma das muitas características em que ela foi a primeira, ou que ela se destacou, uma delas é que ela foi, talvez, a primeira guerra em grande escala que nós tivemos, onde uma parcela muito grande das pessoas que lutaram eram alfabetizadas. Por conta disso, houve uma explosão de publicações de memórias de pessoas que lutaram na guerra e pessoas escrevendo literatura baseada nas experiências que elas tiveram na guerra.
Então... Tipo, o cara morava numa cidade, era um escritor e escreveu um livro Foi onde pra pegava guerra, referências. foi pra guerra, mandou a carta pra esposa. Entendi. Sim. Porque teve muita coisa que foi destruída também, né? Então, Sim, com certeza. assim, desses estudos com relação da primeira, na segunda, muita coisa foi destruída. Sim, e a visão da Primeira Guerra Mundial é uma visão muito mais no estilo napoleônico, sabe? Uma guerra até antiga, não sei se dá pra falar assim, do que a Segunda. A Segunda Guerra Mundial já é um conceito de guerra total ao máximo, um conceito, assim, de civil. Por que acontece? As guerras napoleônicas, principalmente, elas eram guerras muito mais tradicionais. O que significa? Basicamente, o general encontrava o outro, você vai desistir? E aí o outro, jamais. Eles voltavam... o Nani. E aí o outro voltava, pegava o cavalo e ia avançar, tá ligado? Era uma coisa mais tradicional. Guerras napoleônicas tiveram isso. Claro que cada caso é um caso. A Primeira Guerra Mundial, ela começou a inserir o conceito de guerra total. Ou seja, o vilarejo alemão é meu inimigo. Sabe? Eu vou bombardear o vilarejo alemão. E às vezes não são civis. Sabe? Essa desumanização, o conceito de você enxergar a outra nacionalidade não como... Porque, tipo assim... Como é que eu posso explicar? A Primeira Guerra Mundial era muito mais romântica. Você tá lutando pelo teu país. A Segunda Guerra Mundial você tá lutando contra um monstro. Mas tem um outro fator que é muito importante, que é o seguinte. A Primeira Guerra Mundial... Então, se você pegar todas as batalhas mais sangrentas, sabe? Batalha de Somme, Passchendaele, e Marne e por aí vai. O que a maioria delas tem em comum? Elas foram lutadas longe das grandes cidades e até de cidades medianas. Era um fronte que estava distante da vida civil. As pessoas sentiam impacto? Com certeza. A economia era afetada, as coisas encareciam, a moeda desvalorizava, as pessoas estão indo e muitas não estão voltando. Sabe, a população masculina está decrescendo horrores nas cidades, mas a guerra está lá. O cenário lá era longe. Lá, né? O palco era longe então, das... existe um certo até fascínio, eu diria, pela guerra, porque é uma guerra que está acontecendo, está afetando horrores a gente, mas está acontecendo lá fora. Então, existe toda uma... Romantização. Não, uma romantização, mas assim, existe muita vontade do público geral, dos civis, de saber o que aconteceu. E aí você tem essas memórias, tal, literatura e coisa e tal. A Segunda Guerra Mundial ela é muito diferente, porque não para todos os beligerantes, né, os Estados Unidos não tiveram nenhum ataque na sua porção continental, mas a Europa foi arrasada pela Segunda Guerra. A Inglaterra foi atacada. A Inglaterra foi Nunca tinha sido atacada, atacada. Sofreu, né, Os bombardeios. Blitz. Aí depois da Batalha da Inglaterra, os alemães viram que não iam conseguir desembarcar, mas continuaram bombardeando, que a gente chama de Blitz. Cara, a Polônia foi devastada em grande medida. Em grandes centros, né? Londres, Paris, né? Sim. Paris não chegou a ser muito atacada, ela foi tomada sem muita resistência. Sem muita... Mas no norte, V2, né, mas cara? no norte, que é um exemplo, Dunkerque, por exemplo, ou Dunkirk. Tu vê o filme do Nolan, você pensa que foi de boa. Os nazistas estavam lutando com os franceses lá longe, os britânicos vieram e foram embora. Cara, Dunkerque estava toda detonada, de artilharia, etc. Só que você não vê isso no filme, porque o Nolan não gosta de CGI. Ele, eu quero gravar no local, mas não quero usar CGI. Deixa tudo limpinho. Muitos historiadores criticaram esse filme por causa disso. Eu detesto esse filme, mas enfim. Que isso? Eu detesto esse filme, né? Não vem defender o... Deixa o cara. Não defenda o Nolan perto das crianças, sujeita a palavra. Mas enfim. Eu gosto de algumas coisas do Nolan, só não gosto desse. E do Interestelar. E o Tenet eu não vi. Mas enfim. Interestelar. Não, aí a treta vai ser... Truco! Chamou. Não, mas assim... Interestelar, não. Cara, maluco. Mas eu não gosto por questões muito diferentes, assim. Tá. Enfim. Não é tipo... Chora não tem muito. nada a ver com ciência, por exemplo. Até, inclusive, eu vi uma galera, tipo... Tava elogiando horrores que a reprodução do buraco negro... O essa melhor nossa ciência- Lindo filme, lindo. Mas enfim. É muito nerd, cara. Tem que ser menos nerd, tem que ser mais, divertido. Mas os nerds adoram. Não, mas não Mas de já- história, aparentemente não. Então. Então, mas já que você tá falando de filme, esse Tudo de Novo no Front da primeira... que é da Nada de Primeira Novo no Guerra. Front. Nada de novo. Nada de novo no front, que é uma... É uma retratação interessante? O Nada de Novo no fiel Front, ou não? ele é uma adaptação do livro do Erich Maria Remarque, que é literatura, mas foi inspirado na história, no que ele passou na guerra. Tá? Então, assim, a princípio, eu não vou chegar aqui para vocês e fazer de conta que eu li o livro do Remarque. Ainda não, pretendo, mas ainda não. O que eu vejo a galera que leu, os amigos historiadores que eu conheço, que leram Remarque e viram, pelo menos, porque tem 3 filmes. Tem o de 1930, ganhou o Oscar na época e tudo mais. Que os nazistas ficaram putos com esse filme, tá? E com o livro também, eles baniram o livro, né, na Alemanha e tal. Baniram, porque o nazismo já tava no poder, né? É porque Hitler defendia a tese que a Alemanha perdeu por causa dos derrotistas
alemães, principalmente judeus. E o livro é um livro que, sabe, o Erich Maria Remarque ele fez sucesso por quê? Porque ele mostra uma guerra suja, ruim, violenta, né? E não romântica. E isso soa derrotista dos nazistas. Justamente. Então, assim, esse filme ganhou o Oscar e tal. Meus colegas historiadores que eu vejo comentar sobre esses filmes e que leram Remarque costumam dizer que esse é um pouco mais fiel, assim, porque esse último ele toma mais liberdades em alguns aspectos que não estão no livro. Mas aí, lembrando, é um livro de literatura. Isso. Aí a gente tem que entender, é mais fiel ao livro? Mais fiel à história? Não sei. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, da parte de combate e de vida no fronte, pela minha leitura de Primeira Guerra, inclusive de memória de ex-combatente da Primeira Guerra, me pareceu uma representação imersiva e plausível e verossímil. Porque tem uma coisa que a gente diz assim, a literatura ela não tem compromisso com o factual, ela tem compromisso com o verossímil. Ela precisa fazer sentido à luz da experiência que ela está representando. Representando, não retratando, tá? História, literatura, filme, cinema não retratam, eles representam. Pega uma coisa que aconteceu e faz uma representação. Né? É importante falar isso. Então, a minha leitura, que não é tão vasta assim de Primeira Guerra, eu leio mais de Segunda, me mostra que, de um ponto de vista de vida no front, esse filme até que é bastante fidedigno em vários aspectos. Assim. Quem lê inglês, eu queria muito recomendar um livro que, estou falando ler inglês porque ele não veio para o Brasil, infelizmente. O livro se chama Poilu, se escreve Poilu. Poilu era o apelido que os soldados franceses recebiam na Primeira Guerra Mundial, porque eles eram considerados peludos, porque eles usavam aqueles barbas gigantes, muito bigode, não sei o quê. Então eles tinham, não sei se era uma diretriz interna do exército francês, então os franceses eram mais desleixados com a capilaridade, digamos assim. Então eles receberam esse apelido de peludos, né, Poilu, por causa disso. E tem um livro escrito pelo Louis Barthard, eu não lembro qual era a patente dele quando ele terminou a guerra, não lembro se ele era sargento, tenente, mas ele era um trabalhador francês e tal, foi para a guerra e ele teve a oportunidade de lutar em boa parte da guerra e sobreviver. Então ele escreveu um monte de diário, se não me engano alguns até, eu não lembro se ele escreveu tudo depois que estava na guerra, meio que como registro, ou se ele foi escrevendo durante a guerra. Eu acho que ele escreveu durante a guerra e depois passou a limpo. Entendi. Mas ele não publicou, ele morreu, acho que nos anos 50, se eu não me engano. Anos depois, pegaram esse material e publicaram em forma de livro. Infelizmente, eu não consegui terminar o livro porque fazer podcast, fazer vídeo no YouTube, ter que trabalhar numa tese, você não consegue ler tudo que você quer. Mas o pedaço que eu li era um negócio assim extraordinário para você entender. Não é só entender como é que era o front, entender como é que o soldado se sente no front. E você fica lendo umas coisas que você fica, cara, que coisa horrível. E o cara às vezes cita aquilo meio en passant, sabe? Rotina, era isso aí. Então ele tá lá falando que ele tava numa trincheira assim, perto de um monte de barro e tal. A galera com pá, do nada ele vê um esqueleto, sabe? Um cadáver no meio daquilo, porque era um cara que eles tinham enterrado. Ali do lado dele já um cadáver, sabe? Tapa aí, beleza, sabe? Ou então coisas muito corriqueiras do cotidiano, sabe? Aquela coisa bem do mais mundano da vida cotidiana, só que num contexto de guerra. Então ele está lá falando que eles foram para um vilarejo, eles estavam lá, e tinha pessoas que viviam lá, só que eles tinham que revistar todo mundo que morava no vilarejo, para ver se tinha espiã, não sei o quê. E aí ele contando que a gente se aproveitava, tinha que revistar todo mundo. Aí ele falando, a gente se aproveitava para passar a mão nas minas, sabe, não sei o quê. Uma coisa super corriqueira, que a gente hoje olha e acha escroto, mas que na época era, sabe... Saquei. Não, porque então, eu lembrei do filme que quando você falou que a Primeira Guerra aconteceu meio longe, né, desses centros, esse filme mostra meio isso, né, que acontece lá, né, nos vilarejinhos e tal, nas trincheiras. Em geral, a Primeira Guerra acontece longe, assim, como outras guerras no passado, né. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe uma escala de violência muito maior do que qualquer outra guerra. Número de mortos, de mutilação, as tecnologias desenvolvidas com muito esmero, com o objetivo de matar outros seres humanos, mas a gente não pode dizer que ela foi totalmente novidade, porque, por exemplo, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil dos Estados Unidos, também inaugurou, a Guerra da Crimeia também inaugurou muitas tecnologias. Se eu não me engano, eu acho que, eu posso estar falando bobagem aqui, mas se eu não me engano, foi a Guerra da Crimeia que inaugurou, por exemplo, a metralhadora giratória. Saca? Ou foi a Guerra de Secessão, não lembro. A Guerra de Secessão foi a primeira a ter submarino. Os submarinos, ok, que não eram a coisa mais eficiente do mundo naquela época, mas assim, tentaram,
desenvolveram a ideia do submarino, botaram em prática. Foi relativamente funcional, não é tão eficiente quanto nas outras duas, mas... E isso é uma coisa da guerra, né, cara? O desenvolvimento tecnológico. Ela acelera, A tecnologia avança muito. Ela acelera, muito, né? muito, a necessidade. A gente tem eventos traumáticos como coisas que aceleram muitas coisas, né? A história, ela tem um ritmo dela meio que natural, ou algo do gênero, né? E definitivamente alguns eventos traumáticos aceleram em alguns aspectos e muitas vezes até acabam desbalanceando, assim. Então você tem alguns avanços tecnológicos que avançam tanto. A gente teve, por exemplo, agora a pandemia, que também avançou muitas outras áreas, né, e muitas outras coisas, e outras áreas ainda estão muito defasadas, né? Então rola, às vezes, atritos entre áreas diferentes, porque uma não teve um fenômeno que a acelerou, e a outra, foi boostada por alguma coisa que aconteceu. Então, e aí a gente vê pelos investimentos, né? Os investimentos em Forças Armadas pelo mundo afora é um negócio absurdo, né? Isso, E às vezes... Aí é grana infinita, viu? E às vezes a culpa é sempre da NASA, a culpa é da NASA. Não, e às vezes o desenvolvimento tecnológico ele influencia inclusive no pós-guerra, como, por exemplo, os Estados Unidos recebendo de braços abertos o Werner von Braun, que foi um dos caras que trabalhou na propulsão de foguetes, do V2, etc. A Operação Paperclip. Por quê? Porque, opa, isso aqui é interessante, hein? Vamos trazer esse cara pra cá. E aí, fingiram que o cara não foi o cara que fez o V2, que é o que bombardeou Londres, foi esse cara. O mesmo foguete, a mesma tecnologia. O Messerschmitt bombardeou Londres e jogou o ser humano pra Lua. o Messerschmitt 262, que foi o primeiro caça-jato, os alemães fizeram, só que chegou lá nos 35 do segundo tempo, eles mal usaram lá. Pega esse caça, vamos estudar isso aí. Do Van Braun, né? É muito interessante. Eu vou falar aqui o que o pessoal conta. Desculpa te interromper, tá? Né? Não, tudo bem. Vamos ver se vocês concordam. Porque quando acaba ali a guerra, né? A União Soviética e os Estados Unidos vão para lá e dividem, né? Então, Tem a Operação Paperclip da União Soviética também. Da União Soviética também. Tem a da União Soviética. As mentes nazistas. Os soviéticos correm, chegam primeiro e conseguem levar os segredos dos nazistas. Os segredos nazistas, para a bomba atômica, que ajudou a União Soviética a parte a desenvolver. material, inclusive. Isso aí, né? que eu falo. Mas falam que nessa meiuca aí, falam que o Van Braun ele não queria ir para a União Soviética. Eu não sei. Então ele meio que começou a fugir ali pra tipo, cadê os americanos que não vêm aqui me pegar logo, entendeu? Os berlinenses...